uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenha-se os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo e em Deus. Enquanto Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês também participarão da sua glória. Por favor, o verso de número 6, é isso? 5, obrigado. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância e também da idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam a praticá-los quando a vida de vocês ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e todas as suas práticas também chamadas pecaminosas, atos perversos. Palavra de Deus para nossas vidas. Podemos fazer uma divisão de leitura? Vamos lá? Vocês querem começar ou eu começo? Vamos lá, vou começar. Uma vez que vocês ressuscitaram da sua nova vida em Cristo, mantenha-se os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo e também em Deus. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, fiquem longe da impureza, fiquem longe da paixão sensual, fiquem longe dos desejos maus, fiquem longe da ganância, fiquem longe da idolatria. Vocês também costumavam praticá-los quando a sua vida fazia parte desse mundo. Gente, aí não vale, né? Vamos lá. Ele demorou, tá bom, vai lá. Já. Não mintam uns aos outros, pois vocês despiram da sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. Palavra de Deus para nossas vidas. Encurva a sua cabeça, faça a sua oração ao Senhor. Peça que o Espírito Santo fale profundamente a sua vida e que você saia daqui hoje totalmente sensível, que essa palavra seja cabível àquilo que você tem a realizar em vida nessa terra. Pai, fale conosco nessa noite hoje. Nos rendemos à sua voz, à sua palavra, que a pessoa do Espírito Santo, que é o nosso mediador, faça agora a nossa conexão com os céus. Hoje nós iremos receber uma palavra e essa palavra vai nos cobrar alguns posicionamentos, que nós não tenhamos dificuldade tanto de aprender, de ouvi-la e depois desse culto, de já começar ainda hoje a praticá-la. Nos abençoe, abençoe cada casal, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança, cada departamento funcional dessa igreja. Toma também a vida das nossas crianças, do outro lado da rua, em suas mãos. Abençoe cada tio, capacite. O mesmo Deus que atua aqui também certamente está atuando na vida daquelas crianças. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. João, dá uma melhorada, eu acho que está um pouquinho de grave aí. Você fala alto, está me dando uma microfonia aqui, ó. Pessoal, o nosso tema de hoje, Godoy, por favor, bota aí. O nosso tema de hoje é revistam-se. Por favor, repete comigo, por favor. Quem tem um armário na sua casa, quem tem um closet, quem tem um closet aqui? Um closet, ok? Deixou de ter um quarto para ter um closet. É isso ou não? Quem tem o sonho de ter um closet? Um lugar, vou falar o sonho do teu closet, né? O teu closet, um lugar todinho, todo espelhado, envolvido de armário, de ponta a ponta, as tuas roupas separadas por, talvez, estação ou por cor, né? Tá bom ou tá ruim?
um puff gigantesco, uma cadeira hiper confortável, tá? Para você sentar e testar as suas roupas, um ar-condicionado dentro do teu closet, ok? O teu closet é tão grande que tem até uma banheira para você tomar banho lá. É possível? Tudo é possível o que crê, irmãos. Pela fé a gente crê em tudo. Tá comigo aí, não? Tudo é possível o que crê, não é, Adalé? Já imaginou? Pessoal, hoje nós teremos aqui essa imagem que faz nos refletir e nos colocar aqui diante de um armário, que aqui todo mundo, se não tem um closet, você tem um guarda-roupa, um lugar onde você coloca as suas roupas. Certamente você vai medir o nível da festa, com quem você vai, a ocasião que lhe convidada. Você também vai medir para que você escolha a sua roupa, a temperatura, o ambiente, a estação, para que você possa juntar o útil com o agradável, né? Suponhamos que hoje está uma noite entre 23 e 24 graus, você não precisa colocar um casaco muito extenso, você também não precisa colocar uma blusa regata. Então você vai mediar, né? Vai colocar alguma coisa, se colocar uma blusa porque é noite, vai ser uma blusa de manga mais leve, nada pesado, não é isso? Então todo mundo entendeu, sabe se vestir? Ok? 40 graus em Bangu, como é que você se veste? Não veste, pastor. Vamos lá, durante o dia em Bangu, o que você costuma colocar? Qual o nível de... você vai para um churrasco. Churrasco num sítio, está 40 graus. Qual é a roupa que você vai? Bermuda, uma camiseta regata, não é? Um tênisinho, né? Uma havaiana, né? A havaiana hoje é para quem tem dinheiro. Antigamente era para pobre, hoje é para quem tem dinheiro, né? Vamos lá, você vai ser convidado para ir lá em Gramado, ok? Gramado, uau. Vamos lá, próxima semana, depois do feriado aí, você vai passar aí de quinta a domingo em Gramado, amém? A primeira coisa que você vai fazer, Gramado é Gramado, é serra, né? Vão muito longe não, vão aqui Campo do Jordão, se você não quiser gastar muito já, né? Você vai estar, sossega aí, irmã, você já vai estar aqui já mudando de temperatura de forma grotesca, você mudou de um estado para o outro, é um lugar totalmente diferente. Você fala, gente, parece que eu estou do outro lado do mundo, mas é uma realidade. E quem vai ali em Campo do Jordão sabe que às vezes dá o 0 grau com facilidade, né? Mas entre 5 a 10 ali é o normal, né? E Gramado acho que é bem menos aí, dependendo da estação. O que você levaria? Você levaria short e camiseta? Você levaria o quê? Então todo mundo sabe vestir, correto? Vamos lá, por favor, fica de pé, Marcelo. Você iria com essa roupa numa festa de 15 anos? Você iria? Mas dá para ir para o culto? Deixa o cara, poxa. Marcelo, falaram que não. Como é que pode? Vamos lá. A descrição é, você vai para uma festa de 15 anos. Qual o tipo de roupa que você vai escolher? Tem gente que vai para festa de 15 anos com camisa do Flamengo, irmão. E tu acha legal isso? A favela chegou. O nível de festa que você vai, a grandeza, a nobreza do lugar, vai lhe querer que você lhe arrume de forma adequada para aquela ocasião. Senão você vai ser um palhaço naquele lugar. Certamente você vai chamar a atenção não porque está bonita, mas porque está ridículo. E aí tem duas formas de você ser percebido na festa. Qual delas que você prefere? Ok? Pessoal, hoje eu estou trazendo isso aqui porque a palavra revestir, eu trouxe essa analogia de coisas comuns e corriqueiras do nosso dia a dia, porque visto que todos vocês sabem se vestir, né? Todos vocês, pelo menos, têm noção do que devem fazer, ainda que vocês façam errado, mas você sabe que é para ter feito certo, né? Então, a palavra revestir é sobre isso. Eu quero agora trazer essa palavra de um âmbito espiritual. Se a Bíblia manda se revestir de alguma coisa, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo para a gente, qual é o nível de revestimento ou de vestimenta que a gente deve colocar. Eu trabalhei na forma física, mas isso é do lado espiritual, quando se diz a Bíblia, tá legal? Então, eu quero ler com os irmãos novamente, aplicar algumas coisas e vamos ser felizes com Jesus, ok? Embora aqui no capítulo 1 e 2 de Colossenses nós trabalhamos aqui uma questão doutrinária de grande serventia para a nossa vida, né? Para aqueles que
comungam da mesma fé, aqueles que expressam a fé em Cristo Jesus, nós trabalhamos muito o lado litúrgico, da liturgia. Trabalhamos muito aqui, a palavra mais comum foi a idolatria, né? A junção de religiões, o gnosticismo, o sincronismo religioso. Então trabalhamos a questão das religiões que estavam entrando dentro da igreja de Colosso. Então já terminamos com isso. E agora Paulo ele vai começar a colocar outro nível. Agora o comportamento é para aqueles que já se dedicaram em Cristo Jesus, já serviram a Cristo Jesus, já se converteram, já se entregaram, já passaram pelas águas e tudo mais. Então agora no capítulo 3 nós temos motivos corretos do que nós iremos fazer. Agora é com a gente, agora o comportamento é com a gente. Não tem nada a ver com os hereges agora não vamos bater em heresia hoje não. Vamos falar sobre atitudes comportamentais de cada um de nós. Vamos lá. No capítulo 3, no verso 1 aos 4, a gente vai ler assim, ó, uma vez que vocês ressuscitaram. Ele está dizendo de quem entregou a vida para Jesus, morreu, para a velha natureza, para os velhos desejos. Esses desejos foram falados aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego com facilidade. Esses desejos foram falados aqui para a gente. Impureza, paixão sensual, imoralidade sexual, todos esses desejos, ganância, idolatria, é sobre isso que eu morri. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó, por favor. Bota aí no verso 5, André. Eu não estou gostando do som, está me dando um retorno, Serginho, aqui. Estou fanho com ele. No verso 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas. Todo mundo me acompanha? Muito obrigado. E terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância e da idolatria. Aí como é que a gente começa após ler o verso 5? Dessa forma, com esse entendimento. Uma vez, verso 1, uma vez que vocês ressuscitaram. Por que eu ressuscitei? Porque aquela velha natureza do verso 5 era como eu vim do mundo, era como meus pais me criaram, uma questão de cultura, uma questão de família, uma questão de decisão minha mesmo. Me envolvi com coisas ilícitas lá fora, me corrompi lá fora, mas agora eu entrei para a igreja, eu aceitei Cristo, eu me tornei um cristão. Agora, depois de me tornar um cristão, aquele velho homem, ele morreu e agora nasceu um novo homem. É sobre isso. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha-se segredo, os olhos fixos na realidade do alto. Por exemplo, se eu estava lá fora, com as coisas lá de fora, eu jamais vou olhar para mim naquilo que tange uma direção que me leva ao céu. Lembrando, a horizontal é essa, a vertical é essa. Eu jamais vou olhar. Se eu sou carnal, eu vou olhar para onde tem carne. Se eu sou uma pessoa idólatra, eu vou olhar aonde tem idolatria, né? Se eu sou uma pessoa mentirosa, eu vou olhar tudo na horizontal. Agora ele manda tirar essa visão da horizontal e manda que a gente olhe agora na vertical, nas coisas do alto. Como Hebreus diz no capítulo 12, olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Então, os olhos fixos para a realidade do alto, ou seja, eu saí da terra, me responda, por favor. Eu estou longe da terra? Estou na faculdade? Estou estudando? Casei? Tenho filhos? Trabalho? Saio de casa e retorno? Eu tenho uma vida natural com as pernas, mas a mente não tem nada a ver com o que eu faço. A mente é nas coisas do céu. Não sei se você já ouviu uma paródia, uma conversa de alguma coisa, a graça da garça, né? A arte de viver em meias lamas. Quem já viu um valão aqui, ok? Quem já viu um valão? Um valão, ó, para Bangu é valão. Se tivesse essa mesma coisa lá em Petrópolis, era chamada de sobra da cachoeira, rio, né? Mas para a gente aqui é valão. Se você olhar aqui na rua Maria Estrela, sempre que você passa naquele valão, você vai ver uma ave dentro dela. E dependendo do lugar que você vai ver uma ave com as pernas bem ouriçadas, ok? Bem grande, dentro do valão. Mas aquele valão é raso, né? O que tem mais ali é sujeira, lodo, fezes, corpos fecais, ok? Então, a garça vai estar lá dentro. Só que a parte do corpo dela, as penas, estarão fora daquele âmbito de água. Ou seja, os pés dela estão dentro daquele valão, onde tem todo tipo de bactéria possível para a gente. Mas as penas não.
E é assim que a Bíblia compara um cristão. Os pés estão aqui no mundo, é inevitável, não morremos ainda. Vamos ter que trabalhar com ímpio, conviver com ímpio, vamos ter que tolerar, ligar a televisão, ouvir o que não queremos, ver o que não queremos. Iremos estar mediante alguns cenários indesejáveis para a gente. Mas uma coisa que a gente não deve deixar de aprender com essa garça é o seguinte: a pele dela, a pena dela, tão branca, significa também a nossa alma. Significa também o nosso coração e a nossa mente. Então a arte de viver em meias lamas. O mundo é pobre, o mundo jaz do maligno, mas a minha mente não. A minha mente não. Então eu vou estar nesse valão igual essa garça. Estou nesse mundo, mas a minha pena não está suja. A minha alma não está corrompida. O meu coração não está poluído. A minha mente é uma mente sã, uma mente cristã, uma mente de Cristo. Pode estar na faculdade, os amigos todos fumam maconha. Depois da aula, todo mundo vai para a resenha num barzinho, mas até ali é o meu limite. Eu vou lá para estudar. Eu posso estar dentro de uma empresa onde todo mundo fala o que quer. Se a conversa deles não me agrada, eu peço licença, me dá licença. Por quê? Chegou a hora de eu não deixar sujar a minha pena. Chegou a hora de eu não deixar contaminar o meu coração. Você está entendendo? Então dá para viver nesse mundo? Dá. Se eu tiver postura e posicionamento, firmeza. Porque a garça não deixa. Ela não deixa nenhuma pena dela encostar naquela água. Só os pés dela. Por quê? Porque os pés dela estão ali, simbolizando a gente que está no mundo. Ninguém vai viver flutuando, meu irmão. Ninguém aqui é passarinho, né? Então a gente vai viver, irmãos, nesse mundo com os pés, mas a sua mente jamais pode se corromper. A sua mente não pode se acostumar com o lugar aonde você pisa. Você pode voltar para a tua casa agora e de repente você fala: poxa, minha vontade era morar na igreja com tantas palavras dessas, aqui os irmãos são bênçãos, mas você vai ter que voltar para a sua casa, os teus pés vão estar lá, mas a tua mente não vai sair desse culto. Entende? A tua mente não pode sair desse culto, seu coração não pode se alojar desse culto. Então é essa graça que a gente precisa entender, que nós somos chamados para isso. Tem alguém comigo aí? Não? Então mantenha os olhos fixos. Então qual é o segredo de vida para a gente não se desviar da fé? Não enfraquecer na fé, não deixar que esse mundo tão tenebroso, tão imundo, tão sujo, contamine a gente. Meu irmão, é não tirar os olhos da fé. Não sei se você já viu aquele artefato que alguém pega um copo de água bem cheio, está transbordando, e um desafio de um líder é falar assim: ah, pastor, vou sair da igreja porque tem muito problema. Aí ele dá um copo de água na mão dessa pessoa, coisa simples, todo mundo já ouviu isso, quem não ouviu vai saber agora. E ele pega o copo d'água, enche o copo d'água até em cima, e ele fala assim, olha para as pessoas. E no momento que ele olha para as pessoas, ele começa a esbarrar com uma água e ela cai, e ele chega até o destino onde foi lhe prometido para ele, com a metade do copo d'água. Agora ele fala assim: tira os olhos das pessoas e coloca os olhos na água somente. Então o cara vai andando, ele vai andando, ele vai andando. Ele chegou no mesmo destino que ora for esbarrado pelas pessoas, visto problema, distração, ele chega no mesmo destino com o copo, na quantidade de água que foi lhe dada. O que Cristo ele coloca para a gente? Todos os valores que a gente aprende aqui, a gente só vai deixar as pessoas tirar da gente se a gente tirar os olhos dele. Se a gente tirar os olhos dele, eu sei que é muito difícil, é muito fácil a teoria, né? Teoria, todo mundo fala: não, quando chegar a prova eu vou arrebentar. Mas no dia da prática, irmão, você pegar um cara que está batendo um pênalti lá, falar assim: se fosse eu acertava. Vai lá, meu irmão. Tu olha o goleiro na telinha, o goleiro tem desse tamanho, mas quando você olha o goleiro na realidade, o cara tem 2,10 metros, meu. O cara parece ter uma aranha pulando um grilo, né? Você vai fazer alguma coisa, o cara nem no lugar sai, você fala: Jesus, me ganhou no psicológico já, entendeu? Mas na hora de bater o pênalti, meu irmão, você pode ter treinado a vida inteira, a gente começa na base. Então, o que eu estou falando aqui não é nenhuma fábula, vai ser assim, fácil, não. Mas também não é difícil. Também não é difícil. Se a gente manter os nossos olhos em Cristo Jesus, não vai ser difícil. Porque é a única esperança que a gente tem nesse mundo. Alguém pode dizer um amém? E ele vai convidar a gente a fazer mais uma coisa. Diz: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então qual é o segredo? Por exemplo, não vou pensar nas coisas da terra, vou de trás para frente. Não vou pensar nas coisas da terra, vou pensar nas coisas do alto. Por exemplo, de repente hoje a sua condição financeira na terra está falida. Você não tem condição nenhuma, sabe? Está numa situação bem difícil. Aí, mas se você começar agora a olhar o versículo de trás para frente, as coisas da terra te negam. Mas ele diz, pense nas coisas do céu. Ou seja, que nas coisas do céu, sempre Deus abre uma porta onde não tem. Sempre Ele dá um escape e livramento para a gente. Então, toda vez que eu tiver uma dificuldade na terra, eu preciso entender que só é os meus pés que estão nessa terra. Porém, a minha vida não é desse mundo.
A minha alma não pertence a esse mundo. O que está aqui é o meu corpo, mas o meu propósito com o céu, ligado na terra, ligado no céu, Deus tem um cuidado da gente de forma extraordinária. Então, para qualquer uma coisa em que a terra lhe ofereça uma dificuldade, acredite, tem um céu lá em cima. O salmista vai dizer, olhando para o céu, que é de lá que vem o meu socorro, ok? Então, toda e qualquer dificuldade que a gente possa ter, possa estar presente hoje. Talvez você entrou aqui com muitas barreiras para se derrubarem. Talvez eu vou dizer para você, não pula ela não, só olha de onde pode vir o teu socorro. De repente aí você está nesse lugar agora e a palavra está te alcançando, te atingindo. Por quê? Porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E se Deus é soberano, sabe, meu irmão, quem tem a estratégia é quem está no alto. Se Deus está lá em cima, Ele está olhando o labirinto que a gente está e não sabe sair. E hoje Ele está dando uma dica para a gente. Não, aí não, entra nessa aqui. Tem alguém recebendo auxílio de Deus aí, não? Se Ele está lá em cima, Ele está olhando sobre tudo que nós estamos passando nessa terra. E hoje Ele vai dar um empurrãozinho para a direção certa. Por favor, só para alguém entender que Deus está aqui nessa noite, empurra a pessoa do seu lado e fala, Deus vai fazer isso com você hoje. Pense nas coisas do alto. Repete comigo, nas coisas do alto. E Ele dá uma ordem, não nas coisas da terra. Diga mais uma vez, nas coisas do alto. E não nas coisas da terra. Davi era um menino, 17 anos, gigante, tinha um tempo de guerra da idade de Davi. Se Davi pensasse nas coisas da terra, ele não enfrentaria o Golias. Eu não sei qual é a guerra que você tem. De repente, se você olhar na terra e querer se comparar, dizendo, não, eu sou forte. Jeremias 9:23 diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém tiver algum motivo para se gloriar, se glorie no Senhor. Nosso irmão Gideão começou uma luta com uma convocação de 32 mil homens para lutar contra os medianitas. Deus reduziu o exército a 300 pessoas. E Deus ali dá um resultado para a gente. Quem quer saber, diga amém. O resultado é que se o número do exército fosse aquele, a glória não ia ser dele. A glória ia ser de Gideão e do povo de Israel. Então, às vezes, Deus reduz a gente a nada, para que a gente possa perceber que a presença dele é tudo na nossa vida. Eu não sei quantos medianitas você tem a derrubar. Eu não sei quantos Golias você tem a derrubar ainda essa semana, esse mês ou nessa noite hoje. Mas o Davi, ele dá uma lição para a gente fabulosa. Ele diz assim, eu não vou com o meu nome. Não é sobre mim. Não é o meu CPF, não é a minha identidade, não é um nome familiar, muito menos o CEP da onde eu moro. Seu Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ontem eu vi um fly que me deu vontade de compartilhar no story, que era um fly de um cara olhando assim, falando assim, tem uma ampola e dizendo, vou agora. Aí daqui a pouco ele envelhece mais um pouquinho, não, eu vou esperar mais um pouco, vou agora. E me fez pensar numa colocação. Eu não sei se você já viu aquela série que está no Amazon, Bárbara, no Amazon, do Davi. Foi eu e o Gabriel que vimos, né? Tem uma série Davi no Amazon. Alguém já viu? Gente, que maneira. Hã? Obrigado. Isso aí, irmãos. Valeu. Essa sériezinha. E eu fiquei olhando e falei assim, cara, é real. Às vezes que você vê uma coisa colorida, por isso que eu falo, vai para Israel, porque você lê, mas quando você pisa lá, você vê uma coisa colorida, é outra coisa que você pensa. E aí eu falei assim, Deus não mandou, Ele só ungiu Davi, Ele não mandou ele derrubar o gigante. Deus mandou o Saul, que era o que estava de titular, derrubar o gigante. Não era obrigação de Davi, mas era óbvio que o gigante tinha que ser derrubado. Então tem coisas que eu estou perguntando a Deus e é óbvio eu fazer. Eu fico perguntando a Deus, vai se passando um tempo, vai se passando um tempo, vai se passando um tempo, e eu não faço, os gigantes continuam de pé. Então a gente está consultando a Deus pelo aquilo que é óbvio, pelo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, é normal. Todo gigante que se levanta tem que cair em nome do Senhor. Então a gente faz consulta a Deus com coisas que, gente, é muita infantilidade. Então Davi, ele chega lá e ele fala, vou fazer. É o óbvio fazer. Então quando a gente preenche a nossa mente com as coisas do alto, irmão, por mais que tenham muralhas gigantes aparecendo em nossas vidas, a gente não se dá por vencido não. A gente vence. Porque é do alto que vem o nosso auxílio, é de lá que vem a nossa força. Se fossem estratégias humanas, todo mundo estaria aqui aperfeiçoado já em faculdade. Cá para nós, a faculdade te ensina tudo? Porque, irmãos, você faz a aula que você quiser, a matéria que você quiser.
Mas você se encontra em alguma adversidade, em alguns momentos você fala, meu Deus, não sei nem se sei nada. Mas agora, quando você tem, a faculdade ajuda um pouco, ajuda. Mas quando você tem a palavra de Deus, cá para nós, quando você lê a palavra, você não fica forte por dentro, não, irmão? Não, só sou eu aqui, não? Vou perguntar mais uma vez, quando você lê a Bíblia, você não fica forte por dentro, não? Aí quando é que você descobre que está forte por fora? Quando você se levanta e age conforme a palavra te instruiu por dentro. Porque a força externa, na verdade, ela veio interna. Você tem uma força interna que você coloca de dentro para fora. É sobre isso. Então, já que a nossa mente é do alto, as coisas da terra não irão mais nos subestimar mais. Fala para o vizinho do seu lado, você não vai ficar paralisado pelas coisas da terra. Você é crente, você é cristão. Mede a cabeça dele, vê se tem mais 3 palmas. Fala, você tem uma mente de Cristo e ela é grande. Pois vocês morreram para a velha vida, e agora a verdadeira vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Glória a Deus por isso. Irmãos, tem um texto que é tão conhecido que eu vou utilizar aqui agora. Me permita ser aqui de forma corriqueira, repetitiva com vocês aqui, mas eu achei interessante colocar isso, de repente faz muito mais sentido para a gente agora. Mateus capítulo 6, verso 31 diz assim: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber. Vocês podem fazer o culto comigo? Então vamos lá. O que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos... Essas coisas sobre o que veste, o que come, o que bebe, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. O que são os pagãos nesses tempos de Jesus? Para nós são os ímpios, que é a mesma coisa. O que é pagão? Aquele que não tem Deus ou tem qualquer outra divindade secular lá de fora, tá? Tais como os idólatras, os feiticeiros, agoeiros e tudo mais. Mas seu Pai Celestial já sabe de tudo que você precisa. Irmãos, se tem alguém que está sabendo da minha necessidade, não é o meu vizinho. Eu, de intrometido, disse para alguém, mas Deus já sabe de tudo. O salmista vai dizer uma loucura que é bom de observarmos. Antes de eu falar alguma palavra da minha boca, Deus já sondou o meu coração. Então Deus é aquele que eu vou falar. Ele não quer que eu deixe de falar. Mas Ele quer que aquilo que eu fale combine com o que está dentro. Por muitas coisas, por exemplo, eu vou no altar confessar pecado, Deus já sabe que eu estou aqui, mas Ele quer que você fale de acordo com o que está aqui dentro. Portanto, que o convite de Romanos 10, 9 é o seguinte: a saber, se com tua boca confessares o coração, e com teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque a boca confessa e o coração crê. O coração é o lugar lógico da fé, e a boca materializa aquilo que está dentro. Então, a palavra confessar e praticar, ela tem que ser aquilo que eu creio aqui, e não pode se perder nada aqui. Então, quando ele diz que Deus sabe de tudo, e ainda assim, de vez em quando, sobe um pastor aqui, ou eu, ou outro, fala assim: meu irmão, quem aqui hoje tem algo para colocar para Deus? De forma lógica, você pode falar que é uma idiotice isso. Não, se Deus já sabe tudo, eu vou ficar no meu lugar. Deus é que se vire. Presta atenção, o homem está 38 anos acamado. Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? O homem está cego. Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Logicamente, o aleijado quer o quê? E o cego quer o quê? Esse desejo interno precisa ser verbalizado. É só você pegar nos nossos dias uma mulher que mora com um cara, e até hoje o cara não pediu ela em casamento, mas ele diz: não, você sabe que eu te amo. Você não engana ninguém, porque o amor ele precisa ser materializado e com coisas especiais. Então a mulher que mora com você, ela quer ouvir de você: você aceita casar comigo? Porque se esse desejo está aqui, ele precisa sair daqui para honrar aqui. Compreende? Compreende? Então hoje, quando Deus perguntar alguma coisa, se o teu coração está cheio, abra a voz para Ele. Fale. Porque a Bíblia diz que o Pai, Ele sabe que a gente precisa dessas coisas. Pergunta: alguém aqui está precisando de alguma coisa nessa noite hoje? Oportunidade, se levantar a mão, hein? Alguém aqui está precisando de alguma coisa? Pastor, hoje não, mas para a semana que vem. Tá bom, está precisando de alguma coisa? Ok? Olha para o irmão com a camisa do Santander. O que eu posso fazer por você hoje? Presta atenção. E ele diz que o Pai sabe que a gente precisa. Mas a intenção de trazer isso para vocês, que é tão comum vocês entenderem,
Na verdade, o que eu queria trazer apenas era o versículo 33, mas esse contexto significa um pretexto. E o versículo 33, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão. O que ele diz mais uma vez? Lembra de um pensamento? Coloque a mente com as coisas lá do alto. Pense com as coisas lá do alto. Aí como é que esse sermão aqui, ele faz parte do sermão da montanha. Jesus está rodeado de pessoas. Dentro desse ambiente tem muita gente necessitada, tem muita gente sem comida, sem bebida, sem algo para vestir. Ele está dizendo sobre aquilo que ele está vendo. Olha, o reino dos céus não é sobre o que você vê, sobre o que você possui. Deus sabe que você necessita dessas coisas, mas os pagões também correm atrás dela. O que ele está dizendo para a gente? Eu não devo me converter, vir para a igreja somente porque eu tenho um problema. Não, eu tenho que vir por causa do reino de Deus. Engraçado, seria mais ou menos assim, por exemplo, a irmã chega e fala: ai pastor, eu quero te falar um problema que eu estou passando, por favor, me ajuda, eu estou com necessidade em casa. De forma estúpida, vocês vão entender, mas é o que Jesus está fazendo aqui, ó. Irmã, não quero saber do seu problema não, vai buscar Deus primeiro, depois essas coisas a gente resolve. Mas na cabeça dela vai dizer assim: pastor, eu estou com fome. E eu vou dizer para ela: o que eu tenho com isso? Vai buscar Deus primeiro. É mais ou menos o que Jesus está falando de uma forma bem grosseira aqui. Me permita, eu estou certo ou errado? Você acha que eu estou errado? Ele está dando um sermão para um monte de gente e dizendo: vocês precisam buscar o reino de Deus, porque aquilo que vocês estão atrás, o Pai sabe o que vocês precisam. Ou seja, vocês não conhecem nem o Pai. Como é que você quer aquilo que Ele pode dar? Então ele chama para um nível de relacionamento com a dificuldade em que a gente tem na terra. Ele diz: busca Deus, porque a dificuldade que a gente tem na terra, Ele vai suprir. Em outras coisas, parece tão simples, porque temos tanta dificuldade de praticar. A gente vive faltando culto por causa de uma necessidade ou outra. Uma hora é roupa que falta, uma hora é dinheiro da passagem que não tem, uma hora eu não tenho dinheiro para vir de Uber, uma hora eu não tenho da gasolina, uma hora sempre vai ter uma desculpa. Mas irmãos, buscar o reino não está condicionado ao que você tem, ao que você pode fazer, ao que está ao seu alcance. Buscar o reino é driblar as dificuldades, vencer as impossibilidades e mostrar que Deus é sua primazia, é a sua prioridade de busca. Afinal de contas, a fé sem obra, ela é morta. Então ele chama a gente para preencher a mente com as coisas lá de cima. Mais uma vez, entre uma necessidade sua, que é justo. Quem não quer levar o pão para casa? Quem não quer levar uma comida para casa, uma bebida? Quem não quer vestir a sua família bem? Sim, mas ele está dizendo: isso aí os pagãos estão atrás. Quer ver uma coisa? Véspera de Natal, os shoppings estão como? Aí está um monte de crente lá pagando a calça 5 vezes mais caro. Eu, como não sou bobo, já falei para vocês, eu compro tudo em janeiro. Aleluia! Compro tudo em janeiro, tudo lá despencando um preço, eu vou lá e compro. Mas o que você veste no Natal? As minhas roupas. Eu não ando igual mendigo. O cara fica desesperado para comprar uma roupa para Natal, ou que um cara que fica mendigando igual mendigo a vida inteira. É o cara que não cuida do seu sapato o ano todo e fica: não, eu preciso de um sapato no Natal. Por que você não cuidou dele o ano todo? Afinal de contas, frases antigas, preste atenção: compra o que eu não preciso com dinheiro que não tem para disputar com alguém. Já mudei um pouquinho, viu? Não, porque a fulana comprou uma roupa de Natal. Deixa ela, filho. A fatura vai chegar para ela. No mês que vem você está sem fatura. Eu quero ver. No dia da roupa ela ri, mas no dia da fatura quem vai rir? Está entendendo, pessoal? Então preste atenção. Nós cristãos não podemos agir como os pagões. Os pagões, eles tentam impressionar. O cara compra um carro 0 quilômetro, mas não tem reboco na parede da casa. Tira foto com um iPhone. Aí está aparecendo um tijolo da casa. Horrível. O cara se endivida, ganha R$1.500 de salário e compra um iPhone 15. Onde que a conta fecha, meu irmão? O cara vai trabalhar só para comprar o iPhone. E pega a cesta básica da igreja. Aleluia. Então a nossa dica é buscar as coisas do alto, buscar o reino de Deus. Eu queria mais uma vez parafrasear aqui dizendo que é uma leitura tão simples, mas por que é tão difícil a gente entender?
Aí a mesma frase, o pastor não paga minhas contas, não sabe que eu preciso. Tá bom, adiantou alguma coisa? Ficou rico trabalhar um domingo? Ah, enriqueceu, conseguiu pagar todos os teus boletos, botou o burro na sombra, se aposentou? Não, só se fadigou e se cansou. Então existem alguns comportamentos cristãos que o comportamento do ímpio é igual daquele que serve a Deus. E Deus não consegue dar um cuidado para essa pessoa. Por quê? Porque ele está se esforçando e Deus não vai se esforçar junto. O negócio é inútil levantar de madrugada e comer pão de dores, porque aos seus Deus dá enquanto descansa. Deus não está chamando ninguém para deixar de fazer alguma coisa. Está dizendo, faz no teu limite. Mas mais do que isso, não tenha depressão, não tenha ansiedade. Não coloque o coração nessas coisas e não fique desesperado. Trabalhou, deu, amém, descansa. Se não deu, Deus proverá. Só não fica desesperado. Está comigo aí, não? Devia literalmente estar com Jesus. Romanos capítulo 12, verso 1, por favor. Muito conhecido. Portanto, irmãos, suplico que entregamos o nosso corpo. Eu estou em algumas cartas paulinas. Já nós iremos voltar à carta de Colossenses, ok? Portanto, irmãos, suplico que entregue o seu corpo a Deus. Ei, por favor, bota a mão na sua cabeça, fala. Eu não te pertenço. A sessão de libertação, diga, esse corpo é de Deus. Olha que Paulo faz um apelo, suplico que vocês entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, ou seja, dá para vocês viverem para Deus? Vocês não têm memória do que ele fez, não? Da entrega, da oferta, do plano de salvação? Que sejam vocês um sacrifício vivo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdade, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Qual a forma que eu posso adorar a Deus? Esse dia eu falei uma coisa, quero falar de forma rasa aqui, para ninguém confundir. Tem muita gente que faz muita oferta, de monte, jejum, muito sacrifício, muita prática judaizante. Eu não fico apegado nisso, não. A minha obediência ela é constante. Porque não adianta você jejuar 24 horas, mas terminou o jejum, você pega uma bacia de comida e come igual um porco. Não adianta eu estar jejuando e ficar contando as horas, minutos. Ai, meu Deus, falta 2 minutos, hein, pessoal? Vamos lá. Aí acabou um monte de porco em cima da comida. Não, irmãos. Lembra de Samuel? O que o Senhor disse a ele? Tem porventura eu prazer no sacrifício, quanto que obedecer é melhor do que sacrifício de tolo? Então tem muita gente fazendo muito sacrifício, que era para ser legítimo, louvável, agradável. Mas se chama tolo, porque da forma que faz. Porque só se apoia no sacrifício, mas a vida é um mau exemplo de caráter. É muito sacrifício, muita oração no monte, mas não paga uma conta. Deve as pessoas, não corre atrás para pagar. Nome sujo, tem cobrado da igreja direto. Nome sujo, não é prática de um cristão. Cristão tem que ser exemplo tudo. Quer jogar para o nosso time? Se conserta. Ei, mãe, tá diferente esse negócio aqui, ó. Quer jogar para o time? Quer ser chamado de cristão? Não é porque você frequenta a igreja. Talvez para você a igreja é igual um clube. Você vem aqui pela comodidade de ter amigos aqui, né? Talvez para você é um ponto de encontro, não tem nada o que fazer. De repente é melhor estar aqui do que estar na esquina, tudo bem, mas o que adianta estar aqui naquele dia da trombeta não subir? Entendeu? Acho que a gente bom está por completo, né? Corpo, alma e espírito. Não adianta estar com o corpo presente, tem que estar com a alma presente, com o espírito presente também. Tem alguém aí, irmãos? Então, não imitem o comportamento, verso 12, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme você por meio da mudança do seu modo de pensar. Repete comigo, por favor. Mudança no modo de pensar. Olha como é que o texto elabora acima. O que ele elabora acima? Entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é a melhor forma de você adorar. O corpo é matéria, lembra que eu falei corpo, alma e espírito? Mas olha só como que ele não separa essas coisas. A tricotomia está presente aqui, ó. Não imitem o comportamento e o costume do mundo, mas desde que Deus transforme a sua mudança no modo de você pensar. Ou seja, se eu raciocinar e pensar uma forma de agradar a Deus, o meu corpo não vai pecar naquilo que eu pequei mais ontem. Eu não vou cometer mais as outras práticas, então eu tenho que trabalhar de acordo com a minha mente. Lembra que nós começamos a pensar com umas coisas lá de cima? Pois é, tem muitos irmãos colocando a mão, pisando e falando porque não tem cabeça. Tá igual o pica-pau. Vocês viram meu corpo por aí? Ninguém viu o desenho.
Galera é muito nova, né? Quem viu meu corpo andando por aí? Né? Presta atenção, irmãos. Olha o que ele chama a gente. Ele chama a gente para que a nossa alma receba essa mudança. Ele chama a gente para que o nosso modo de pensar... Irmãos, o cara estava no mundo. Aí diz ele que entregou a vida para Jesus. Quando eu digo cara, é cara ou coroa, tá? A tia também, ok? Aí ele entregou a vida para Jesus. Aí diz ele que se batizou, se converteu. Mas a mesma forma burra, grosseira, estúpida de pensar não foi mudada. Então ele só está com o corpo. A alma não está transformada. E Paulo chama a gente para a gente mudar a forma de pensar. Aonde eu aplico isso aqui na Bíblia? O povo saiu do Egito. Repete comigo, o povo saiu do Egito. Somente de forma física. Mas o coração estava lá. Olha só o jeito dele. Mas no Egito não tinha esse negócio não. Quando apertava dificuldade, eu logo dava meu jeito. Lá eu tinha cebola, lá eu tinha pimentão, lá eu comia na panela zói. Lá o dinheiro estava saindo pelas tripas, né? Se a pessoa está na igreja e ainda é afamada pela vanglória, porque era o pegador, né? Porque era o quebradeira, porque era o que bancava a fé. Se alguma coisa lá de trás está mais importante do que esse novo testemunho do novo homem, você nunca nasceu de novo. Você não é um novo nascido nunca. Se a tua fama lá, primeiro, apelido, se as pessoas hoje continuam te chamando pelo teu apelido, é porque você está vivo aqui, mas aquela pessoa está radiante para todo mundo ainda. A gente sabe que apelido é muito criado no meio de grupo de amigos, né? Uma coisa meia de sarcasmo aí, uma coisa meia grosseira, e tem tudo a ver, né? Se a pessoa te chama, por exemplo, aí chegou o nosso irmão aí, o Lacraia aí, pessoal. A pessoa aí vai apresentar, pastor, quero te apresentar com o meu amigo Lacraia aqui, ó. Aí eu chamo o Serginho. Aí eles que se virem. A pessoa tem um apelido que está intencionado a prática dela. Geralmente assim, um jeito, uma falha, o jeito dela ser. Mas a Bíblia diz que quando ela entrega a vida para Jesus, a velha criatura riscada, e agora a nova criatura se acendeu. O nome dele tem que ser falado. Porque no momento que ele não era nada, não temia a Deus, estava no mundo, quem colocava esse apelido eram as conversas profanas, os amigos ímpios. E agora não. Agora tem que ser chamado de senhor e senhora. Agora o vocabulário português, esse negócio de se converter na igreja. Não, pastor, fala assim meio arrastado, cheio de gíria assim, né? Cheio de gíria assim, porque sabe como é que é a cultura? É porque o pé está na terra. Porque se a mente estivesse em cima, você não vê, tem a Ana ali, ó. A Ana foi batizada, a Ana arrastava. A Ana foi para o encontro com Deus falando, uma mulher, meu irmão, malandreada, falando uma asneira. Qual foi? Dá vontade de deixar ela na libertação direto, não dá? Foi batizada no Espírito Santo, voltou falando diferente. Quando a gente tem um encontro com Jesus, desculpa, Jesus ele costuma mudar as nossas pronúncias. Isaías capítulo 6, o que Isaías fala? Sim, não dá para tu me usar não, por quê? Porque meus lábios falam igual dos meus amigos. O problema é esse? O anjo vem com a brasa, toca onde? Na dificuldade. Aonde Isaías falou que estava com dificuldade, o anjo toca nela. Qual é a sua dificuldade que Deus não possa tratar? Será que você é tão frio assim que é capaz de apagar a brasa de Deus? Não. O fogo de Deus, ele queima toda a nossa impureza. Então qualquer um comportamento nosso pode ser mudado, se assim nós o desejarmos. E essa nova criatura, esse revestivos, é esse jeito que Deus quer. Uma mudança drástica. Viu como a menina se arrumava? Parece que estava andando pelada na rua, mas agora é o quê? É uma varoa. Está revestida. Ela só não mudou a roupa. A roupa, na verdade, é porque tem mudança dentro. Senão, ela abria a boca e você fala, pô, está se escondendo atrás da igreja. Por quê? Porque a roupa dá até maneira, mas quando abre a boca, né? Cheio de palavrão, cheio de palavras obscenas, indecentes, não. Mas a maioria das conversões tem que ser o seguinte: Deus mudou dentro, fora tem que irradiar.
Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Então, mudança no seu forma de pensar. Não adianta sair do Egito e viver com o pensamento lá. Não adianta, irmãos. O meu conceito de música secular é o seguinte. Conceito meu. Existe um pagode que marcou a sua história. Quem pode levantar a mão para dizer aqui? Quem já ouviu? Para ter duas paixões no peito. Tinha a ver com você por causa de quê? Porque você era o pegajoso e tinha duas, não era? Era ou não era? Peraí, gente, parece ter uma brincadeira, mas é uma verdade. O pagode não tem muito a ver com o que a gente viveu. A gente procura um pagode que se identifica com a nossa sofrência. Dor de cotovelo, eu traí, fui traído. Então, se eu procuro uma música secular, ela tem a ver com a minha velha mania antiga. A irmã está crente. Agora, se eu coloco a minha cabeça no pescoço, não de enfeite, mas a cabeça para pensar e raciocinar, e se a cabeça não pensa, o corpo padece? Então, já que ele me chama para ter uma mente de Cristo, agora é o seguinte, meu irmão, tudo que me faz lembrar do passado, já era. Esse é o novo rompimento. Para quê? Para que a minha vida literalmente tenha sentido, não para frequentar uma igreja, que é maravilhoso, é teu ponto de abastecimento, mas para que eu possa ter um efeito aí no mundo, porque a Bíblia manda eu ser sal e eu não sou, a Bíblia manda eu ser luz e ainda não sou. Por que eu não sou sal? Porque eu não sou luz? Porque eu não estou iluminando ninguém, nem a mim mesmo. Então, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Agora, se nós colocarmos hoje dentro de gente o mesmo modo de pensar, como Filipenses 2,5 diz, a mesma imitação, o mesmo tipo de pensamento para Jesus, tudo vai mudar. Olha o seu guarda-roupa hoje. Escolha uma roupa para você viver para o resto da sua vida nessa terra. Afinal de contas, aqueles shorts de Anitta nem para dentro de casa serve, né? É, não é? Tudo bem, você vai usar um short. Pastor, é um short folgado. Eu falei short folgado ou short depravado? Que existe short aceitável. Não é porque, poxa, tem uma questão do evangelho que eu gostaria de tratar, não quero ofender ninguém. Mas quando as meninas vêm para a igreja, porque lá fora é corpo, é vaidade e tudo. Mas quando entram para a igreja, fica toda largada, aí come tudo, aí perde o sentido, aí fica acima do peso, tudo. Não é sobre isso. Eu estou falando que você tem que ter saúde. E um bom peso para a sua altura é saúde também. Só que quando a pessoa se converte, ela não vai usar a sensualidade que ela tinha lá fora. Agora ela vai ser uma mulher ponderada, sem ser extravagante. Eu vi esses dias um rios, assim, tipo de roupa que não pode subir no altar. Aí uma pastora subindo com um vestido colado, irmão, que dava para ver todas as marcas dela. Aí vem outra menina, de uma igreja mais conservadora, bem elegante, sensualidade, com um vestido, e sendo muito mais bonita do que a outra. Quando a sua roupa, você se olhar no espelho e falar, caraca, tô gostosa, volta e tira. Tu é mulher de Deus ou tá vadia? Pastor, que palavra feia. Mas é a realidade que muitos se acham. Você é do mundo? Você é mulher de programa? Você é aquela que faz os homens casados caírem? Se você chegar no espelho e falar assim, tô gostosa, volta para casa e tira essa roupa. 7 saia. É ou não é verdade, irmãos? Modéstia, né? Ser uma pessoa sensata, de saber como se comportar nos momentos. O guarda-roupa está aí, a roupa da Anitta vai vazar. E não adianta dar para ninguém não, porque o bumbum que você não está de fora, não deve deixar ninguém também de fora não. Eu vou dar para minha amiga que não se converteu, vai ajudar ela a ficar no mundo. Entendeu? Você não vai dar, você vai queimar. Ué, aí a pessoa chega lá com um monte de short da Anitta, né? Aqui, eu entrei para a igreja, toma aqui essa maldição para você. Está comigo aí, não? Presta atenção, o que Paulo diz ainda, as cartas paulinas, vamos voltar para Colossenses. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 8. Por fim, irmãos, quero lhe dizer uma só coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro,
Por favor, irmãos. Tudo que é, tudo também que é nobre. Tudo que é, não, nobre, gente. Tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, tudo que é. Pense no que é de excelente e digno de louvor. Ou seja, já pensou? Por exemplo, eu preciso tomar uma decisão. A minha decisão, ela está baseada dentro disso aqui. Por exemplo, a minha decisão de amanhã, do trabalho que eu vou enfrentar. Ele manda me concentrar. Tem verdade? É nobre? É correto? É puro? É amável? É admirável? É excelência? É digno de louvor? Por exemplo, tem alguém vendendo um iPhone 16 por R$1.000. Aí eu vou comprar esse iPhone. Espera aí. Vou me concentrar tudo que é verdadeiro. O iPhone é verdadeiro. Cadê a nota? Não tem. Perdeu. Quem vai vender? Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, tudo que é excelente e digno de louvor. Se nós usássemos toda essa forma de nós pensarmos, irmãos, nós pararíamos com decisões que nos comprometem e nos faz errar e pecar. Imagina só, você vai ser convidado para algum lugar, aí aquilo é o teu gabarito. Porém, esse lugar é nobre? Esse lugar é correto? As pessoas são verdadeiras? Se você fizer sempre essa pergunta, anota isso aí, por favor, o teu vocabulário aí, ó. Se você fizer essas perguntas e se você achar ali um ponto de interrogação, não souber a procedência da pessoa, do local ou do produto, já não serve para você. Não adianta, Luan, a gente falar assim, não, Deus me deu paz. Tem gente chamando que Deus deu paz porque está saindo a vantagem. Não, Bia, eu estou sentindo paz no meu coração, que esse negócio é de Deus. Irmão, quando você tem uma vontade sobre alguma coisa, a primeira coisa que você costuma fazer é ficar cego. Pode vir um anjo e não consegue te convencer. Quer ver uma coisa? A pessoa está ali, a pessoa para você não ficar, não se relacionar. Aí você pede orientação a um pastor ou líder, e aí, quero ficar com fulano. Aí o pastor fala, ó, cara, não é legal, não é legal. Aí você fala, não pastor, já orei a Deus, senti paz. Você vira um bobo da corte aqui com a pessoa, né? Porque ela perguntou para você. Aí ela chega e fala, orei para Deus e senti paz. Esse negócio, a paz que excede entendimento, é quando as duas pessoas concordam dentro dos princípios de Deus. Então não existe paz, estou sentindo paz, se quebra princípio. Quebrou um princípio, não tem paz, você está cego. Você está ali embestado ali pelaquela ação, aí você fala assim, não, eu orei e Deus quer, eu sinto paz nisso aí. Sente paz não, porque tudo que quebra princípio não tem paz nesse negócio. Alguém está entendendo aqui? Se quebrar princípio não tem paz, é apenas uma demagogia sua de tentar sair pela lateral, mas não é. A bênção de Deus, Provérbios 10, 22 diz que a bênção de Deus traz riqueza, que é contentamento, não acrescenta nenhum tipo de dor, vovó. Então tudo que é bênção de Deus nos torna a gente feliz, de verdade. Feliz e contente. Ok? Agora preste atenção, se nós concentrarmos aqui, tudo que nós formos fazer, por exemplo, eu tenho uma decisão para tomar de mudança de emprego, eu tenho uma decisão para tomar sobre casamento, não estou dizendo para casamento, para casar, sobre o casamento de quem já é casado, eu tenho uma decisão para tomar acerca de filhos, acerca de qualquer outra coisa, qual o meu manual? Me concentrar, porque tudo que eu vou tomar uma decisão, eu preciso optar pela verdade, eu preciso optar pelo que é nobre, eu preciso optar pelo que é correto, eu preciso optar pelo que é puro, eu preciso optar pelo que é amável, eu preciso optar pelo que é admirável. E pensando em tudo isso, eu preciso optar. Será que essa decisão minha vai levar louvor e glória para Deus? Se nós olharmos dentro disso aqui, os nossos erros irão diminuir de forma drástica. Serão menos erros, menos aborrecimento, menos gabinete, menos divórcio, menos queda, menos contato com o pecado. Porque se tudo que você vai consultar, você vai procurar a nobreza e não somente a necessidade momentânea. Por exemplo, a menina está solteira, mas apareceu um cara.
Ela, ai meu Deus, até que enfim apareceu um varão. Aí ela vai falar assim: esse varão é verdadeiro? Esse varão é nobre? A nobreza para mim é trabalha, tem dignidade, tem honra, teme a Deus, honra os pais, é leal, ok? A menina vai perguntar: esse varão é correto? Esse homem é um homem puro? Porque no primeiro toque o cara já quer te pegar de cima para baixo, jogar na parede, chamar de lagartixa. O homem que não te chama para a corte não será um bom marido para você no futuro. Se o homem não quer te respeitar no tempo da mocidade, o conhecimento, já quer botar mão aqui, mão lá, já quer chamar você para o carro escuro dele, né? Já quer botar você na parede, no paredão, pedindo prova de amor, isso é lobo! O homem de Deus, ele vem como um príncipe para você. Não é bobo não, tá? Porque tem uma menina que chegou para a gente uma vez e falou: pastor, não sei se esse cara é para mim não, é muito bobo. A menina estava reclamando porque o cara era educado. Aí eu falei: o problema não está nele, o problema está em você, que é avançada demais. Você é muito assanhadinha, minha irmã. Mas muito. Ah, pastor, porque ele não chega assim. Como é que pode? Joga água nela. Sai, pururuca. Sangue de Jesus. Então repete comigo: tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é puro, mais alto, gente, tudo que é amável, tudo que é admirável e dá louvor a Deus, isso eu vou praticar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Olha o que Paulo também diz ao nosso irmão de Filipenses, uma maneira de pensar, uma atitude. Eu trouxe duas versões, corrigida e a NVT. Vê aí, por favor. Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem é cristão? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Quem é do diabo, abaixa. Quem é cristão, levanta a mão, por favor, lá em cima. Você sabe que a sua... Pastora Damara fez aniversário ontem, gente. Eu estou de bem com ela, sim. Aleluia. Ó, presta atenção. Se eu sou cristão, eu estou carregando um sobrenome de alguém. Por exemplo, se eu perguntar qual o time de futebol, você está pegando um nome, por exemplo, se você é Vasco, que cai. Se você é Botafogo, que não ganha. Ó. Se você é Vasco, Botafogo, o melhor do Rio, Fluminense. Algum time que você é, passar disso a procedência. Se você, algum time que você é, quando alguém pergunta qual é o seu time, ou seja, aquilo que você torce, né, na terra, você vai identificar com um clube. Se alguém falar qual é a sua religião, você vai dizer que é o quê? E isso está apoiado em quem? Não é na igreja, é em Cristo. Então qual é o seu clube espiritual? Cristo. Eu sou um cristão. Então eu preciso agir de forma, porque é difícil você ver um flamenguista tirar a blusa do Flamengo e ir para outro time. Mas eu já conheço o vascaíno que tirou. Já conheço, cara. E tem crente igual o time do Vasco. Raul! Tem crente igual o time do Vasco, tirando a blusa de Cristo. Porque aparentemente o outro está na frente. Tem gente com velocidade, mas não tem constância. Irmãos, quando nós precisamos, como Filipenses diz ali, a mesma atitude de Cristo Jesus, é pensar igual a Ele. É ter a mente dele. Hoje o nosso culto é tudo que vem do alto. Repete comigo, tudo que vem do alto. Diga assim, as minhas manias. Quer ver? Uma coisa, diga assim, as minhas falas vai ser igual ao de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Começa a falar alguma coisa. Fala alguma coisa. Vai ler esse versículo aí. Não, lê de olhos fechados. Eu vou falar para você repetir, beleza? Vamos lá. Feche os olhos e diga assim, tem a mesma atitude que foi demonstrada por Cristo Jesus. Diga assim, eu sou igual a Jesus. Eu me visto igual a Jesus. Eu ando igual a Jesus. Alguém está sentindo que Jesus está aí do lado dessa pessoa?
Alguém está sentindo pela fala? O que eu quero chamar você é o seguinte, que fechando os olhos, o que você fala me faz analogia ao que você serve. Ao ponto de ninguém precisar lhe olhar para ver quem é. Ao ponto de um comportamento atrás de você, de um grupo de amigos, o seu comportamento atrás. Assim, quando você chega pela sua voz, as pessoas reconhecem. E é o nosso irmão em Cristo Jesus. Você está entendendo? Então, que a sua fala, que os seus passos, que os seus pensamentos, que os seus jeitos, que a sua essência, melhor, que a sua fragrância, seja ela igual a do seu mestre. Alguém aí reage nessa noite aí, meu irmão? Eu vou pegar uma história. Quando Pedro nega Jesus, quando o quê? Mas eu quero tirar uma coisa boa disso. Pergunta, como? Pedro está negando a Jesus 3 vezes. Foi a profecia que ele recebeu. Mas olha como que a mulher que faz Pedro negar Jesus, ela diz uma descrição. É ele. Se veste e fala igual a ele. O crente, quando ele tenta ser ruim, mesmo assim ele não consegue, porque está entranhado dentro dele. Está entranhado. Agora eu preciso dominar. Qual o meu lado que eu preciso florescer? O que nega ou o que deixa as pessoas perceber que tem Jesus dentro de mim? Porque a receita veio da mulher, no qual ia fazer com que Pedro negasse a Jesus. A mulher deu a receita para Pedro. Ela falou, Pedro, se você continuar negando, você será um mentiroso, o galo vai cantar. Mas Pedro, está dentro de você essa essência. Você fala igual a ele, você se veste igual a ele, você é um deles. Não seria legal demais se as pessoas percebessem isso na gente? O nosso andar. Talvez você diga nessa noite assim, poxa pastor, mas a roupa traz santidade? Não, a roupa ela muda o comportamento de quem já é santo, mas não santifica ninguém. Porque não adianta colocar uma roupa que cobre tudo, mas um pensamento da minha mente ser mente sensual. Mas a roupa faz parte de um pacote, quem já mudou por dentro, quem já tem a mente lá do alto. Então que haja em vós a mesma atitude. A outra tradução diz que haja em vós o mesmo modelo de pensar, o mesmo sentimento, que tudo isso vem de alma e de mente. O mesmo sentimento apregado por Cristo Jesus. Por que eu quero bater nesse martelo? Eu quero bater nesse martelo por quê? Porque nós somos igual ao nosso mestre. Nós somos discípulos de Jesus. E todo sentimento que está nele tem que estar conosco aqui. Agora, aonde está o meu coração? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 21, que aonde está o meu coração está meu tesouro. E aí eu vou descobrir quem é crente e quem não é aqui nessa noite. Aonde está o meu coração, está o meu tesouro. Por exemplo, de tudo que eu estou falando até agora, essa parte linda demais, por exemplo, se a minha alma está se alegrando, se eu acho identidade com isso demais para mim, o meu coração está nos céus. Mas pastor, o que você está falando para mim tem sentido. Para mim não tem nada a ver disso não, eu quero outras coisas. Teu coração está na terra. Então ele diz, aonde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. Enquanto ele chama a gente para olhar para as coisas do alto, enquanto ele chama a gente para nós buscarmos o reino de Deus e as coisas da terra sejam acrescentadas, a gente jamais, irmãos, é tão simples, mas é tão difícil de ser compreendido e colocado em prática. Por exemplo, ele mandou buscar o reino, mas eu não quero as coisas. Mas cara, eu preciso confiar na palavra dele como Pedro confiou e andou sobre as águas. Mas eu ainda quero as coisas, não, porque Jesus não está lá em casa, o Senhor não está lá em casa para ver. Mas ele tem uma palavra e tudo que ele diz, ele cumpre. Agora ele chama atenção dizendo, aonde está o seu tesouro, também está o seu coração. Uma pessoa, irmãos, anota isso no seu caderno, por favor. Uma pessoa, ela não se sentirá bem no céu se o ambiente da igreja não agrada a ela. Eu estou doido para chegar no céu. Se você acha chato a igreja, se você acha chata a cobrança, você não vai se sentir legal no céu não, filho. O céu, não é, quando eu chegar lá eu vou ver, não, o teste já é aqui. Se você acha chato um culto de 2 horas, se você acha chato a palavra, se você dorme, se você é desinteressado, se você vem para cá por qualquer outro conceito, se você vem para cá por qualquer outro tipo de pensamento que não seja Cristo, você não vai se sentir bem no céu, irmãos. Você está entendendo que aqui é um teste do que eu quero da minha eternidade? Aqui é um teste. Por exemplo, quem quer estar com Deus aí? De verdade, irmão. Quem quer estar com Deus na eternidade? De verdade. Você tem criado objetivos e modelo, um estilo de vida para isso acontecer?
A Bíblia diz que estarão dois, um será levado a deixado. A Bíblia faz analogia em Mateus 25 das 10 virgens. 5 delas eram virgens, só que não tinham óleo. Como é que você quer estar com Deus e você não faz por onde? No tempo de busca de óleo, você deixa a botija aberta, vazando para todo mundo. Por exemplo, eu quero ir para o céu, mas o meu estilo de vida do céu já começou aqui desde quando eu conheci a palavra e aceitei Jesus. Então não dá para entender pelo estilo de vida da pessoa. A gente chama atenção, fulano, esse pecado, não, vou largar, pastor. Fulano, esse pecado, não, vou largar, pastor. Fulano, tatuagem, fulano, bebida, fulano, pornografia. Não, pastor, sabe como é que é? A carne é fraca. Tá bom, filho. Você venceu. Você venceu aqui todos os argumentos, mas chegar naquele dia, não vem querendo entrar onde você não se adaptou para isso, não. Onde você não renunciou para isso, não. Você nunca viu a Bíblia dizer que a porta é estreita? Sabe o que é isso? Ou tem lugar para você, ou para os seus pensamentos. Ou tem lugar para você, ou para a sua luxúria. Ou tem lugar para você, ou para a sua maledicência, concupiscência, os seus pecados. A porta é estreita por quê? Porque só cabe você. Não cabe você o que você gosta. Não cabe você o que você não vê que é pecado. Não, a porta só cabe você. E esse é o desafio. Mais fácil um rico entrar, um camelo entrar no feixe da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente fala muito de riqueza, que é a condição do jovem rico que saiu de Jesus. Mas tem gente que nem é rico, mas é esnobe, sem dinheiro é esnobe. Tem gente se perdendo por causa do dinheiro. Desculpa aqui, irmão, tinha até motivo, cara. Não, eu vou viver a vida, eu vou comprar uma Lamborghini, uma Ferrari, tudo bem. Mas e você que nem bicicleta tem? E é esnobe, posudo. Não, pastor, porque eu pego geral. Tá cheio de capiroto no corpo, irmão. Está servindo as entidades com o seu corpo. Você acha que quando você se relaciona sexualmente, que esse casamento não é dentro dos princípios bíblicos, você acha que quem está dentro desse relacionamento sexual? A Bíblia me ensina que são os capirotos. Você não viu como terminou o livro de Gênesis, não? Os filhos dos homens se relacionaram com os gigantes. Uma tipologia de entidades lá atrás, deuses lá atrás, ou demônios caídos lá atrás. Satanás, ele precisa, irmãos, desfazer da obra de Deus. Satanás, ele não consegue construir, mas ele consegue manipular. Aí você acha que você é bonita, que você é posuda, você acha que você é o cara, etc e tal. Mas existem esses espíritos que atuam através do derramamento de sangue. Num ato sexual entre um homem e uma mulher, uma pornografia chamada uma porta aberta. Aí você acha que você é o bambambam. Aí você olha para trás, tem uma legião de entidades que atuam no teu corpo para satisfazer sexualmente, que é a impureza e a lascívia, a sensualidade, a homossexualidade. Aí você acha que é bonito ser, não, eu sou feminista, eu gosto de mulher, não, eu gosto de homem também. Você acha que tudo isso é um pensamento seu do seu corpo. É porque você é carne. Quem utiliza essa forma todinha é ele. Mas se a mente estiver lá em cima, posso ouvir um amém de quem é carne? Ele não é do cara. Anota uma frase, por favor. Ninguém morre ímpio e ressuscita santo. Repete comigo de novo. Ninguém morre ímpio e ressuscita santo. Esse pensamento, quando eu criei essa frase, eu falei assim, caramba, é o que todo mundo acha, que não, eu vou morrer e vou ressuscitar do outro lado santo, né? Como se eu tivesse uma passagem bem, né? Então as pessoas, elas morrem ímpio. A palavra ímpio, irmãos, quero que vocês entendam, a palavra ímpio, ela é muito compatível com a gente, tá legal? Por exemplo, lá fora, não é um ímpio, lá fora é um afastado, um desviado ou um não crente. A palavra ímpio vem da gramática impiedade. Então, a palavra ímpio, ela é muito clara para quem conhece o que é verdade, mas mesmo assim comete a impiedade, que é chamada para a gente pecado. Então, essa palavra nunca foi tão verdadeira e tão latente para a gente quanto agora. Por exemplo, eu conheço o que é certo, mas vivo cometendo impiedade. Então, eu sou um varão ímpio. Eu sou uma varoa ímpia. Tá legal? E aí a Bíblia diz que o ímpio não prosperará na congregação dos justos também. Por quê? Aqueles que a gente tenta corrigir, tenta alinhar, aí o fulano não está na igreja e desvia. Não é que ele quis se desviar, é que Deus disse que ele não vai permanecer aqui. Porque se ele permanecer, ele contamina outros. Você está comigo?
Então as pessoas têm um pensamento de elas dizerem assim, ó, eu vou morrer ímpio e vou recitar santo. Não, irmãos, aprenda uma coisa, a santificação é aqui, é agora. Você morre santo e acorda na glória. Você morre ímpio e acorda no inferno. Pergunta, o que traz brilho aos seus olhos? Por exemplo, o quanto de Deus você é apaixonado? O quanto você espera por essas 2 horas de culto aqui nós? O quanto você espera pelo próximo culto, pela próxima reunião? O quanto eu espero, sabe, para o meu ministério, para a minha escala? O quanto isso lateja dentro de mim? Se na próxima escala eu estava torcendo para ela não acontecer, eu não tenho brilho nos meus olhos. O quanto de brilho nos olhos eu tenho para participar de um ministério, para estar ativo na obra? O quanto de brilho nos meus olhos eu tenho para aprender mais da palavra, para ler melhor, para entender melhor? O quanto de brilho nos meus olhos eu tenho para querer ensinar as pessoas, ainda que eu saiba um pouco, mas eu quero. O quanto de brilho nos meus olhos eu tento passar para as pessoas aquilo que brilha dentro de mim? Pensamento do alto ou da terra? O que traz brilho nos meus olhos? O que mais eu amo fazer? São 3 perguntas, anotaram ou não? O que traz brilho nos meus olhos? O que mais eu amo fazer? E com o que eu gasto meu tempo e meu dinheiro? Vou repetir as 3 perguntas. O que traz brilho nos meus olhos? O que faz? Eu vou levar mais um pouquinho, porque já fizemos tudo aqui, ofertas e tudo mais, ok? Então somente a palavra agora, mais uns 20 minutos aí. O que traz brilho nos meus olhos? O que me faz, o que eu mais amo fazer, tá legal? E o que eu gasto mais tempo e dinheiro? Repete comigo as 3 perguntas, por favor. O que traz brilho nos meus olhos? Quando eu digo brilho nos meus olhos, né? É aquela coisa assim, que me deixa alegre, né? Falou, os olhos estão brilhando, né? Quer ver? Olha para o irmão do seu lado e fala, vou te dar R$200, vê os olhos dele brilhando. Né? O que mais traz brilho nos meus olhos, ok? O segundo é o que eu mais amo fazer. O que eu mais amo fazer. O terceiro é como eu gasto meu tempo e meu dinheiro. Por favor, eu queria agora 1 minuto, vou contar ali, eu queria que você respondesse de forma rápida aí essas 3 perguntas. Pastor, isso é um culto ou uma aula? O que você quiser. Responda aí, por favor. Responda. O que traz brilho nos meus olhos? Você vai responder de acordo com o culto, tá? Pensamento lá do alto. Os pés na terra, ok? Revestivos. Nem comecei ainda revestivos ainda, hein? O que traz brilho nos meus olhos? O que eu mais amo fazer? Como eu gasto meu tempo e meu dinheiro? Anotaram? Responderam? Sim ou não? Respondeu? Não respondeu? Pelo menos quem respondeu 1, 2, 3, 4. Tem gente que levantou a mão. Vamos lá, não vou perguntar agora, mas é o exercício para a sua célula amanhã. E você vai falar na sua célula amanhã com quem você tem gastado o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai ver que a maioria das pessoas tem gastado tempo mais. É só você pegar o seu celular e botar lá nos dados que você vai ver que a internet consome 70%, 80% do seu tempo. Se você pegasse esse tempo de internet e fosse de leitura da palavra, você estaria aqui pregando no lugar do Feijão, do Lourenço, do Cabral, do Barcelos. Você estaria sendo uma pessoa de influência nas coisas espirituais, porque lembra de Mateus 6:21, aonde está o teu tesouro, também está o seu coração. Quando eu digo dinheiro, é a mesma coisa. Aquilo que fez o jovem rico sair de frente de Jesus, talvez é o que mexe com muitas pessoas, mesmo dizendo que querem para o céu. Então você vai amanhã colocar isso. Líderes, são as 3 perguntas que vocês devem trabalhar amanhã com essa galera linda, abençoada. Quem fez o exercício, diga amém. Presta atenção.
Colossenses agora, 3:5. Colossenses 3:5. Obrigado, André, você é muito desafiado. Vamos lá. Portanto, desafiador. Você é tudo, André. Você é tudo. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas, está nessa versão? Tá. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas dentro de vocês. Nós estamos agora na parte B da nossa noite hoje. Não vou tomar o tempo que eu tomei até agora. A parte A foi a parte das coisas do alto. Ok, meu filho, Márcio? Agora nós vamos para a parte B. Qual é a parte B? Façam morrer. Então, o primeiro convite, Cíntia, qual foi? Pensa nas coisas do alto, faz projeto de vida para as coisas do alto. Qual é a parte B? Pastor, mas eu tenho uma vida na terra. Ok. Coloca as coisas de cima em ativação e administra as coisas da terra. Veja bem agora o convite dele. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus, ganância e idolatria. Preste atenção na primeira palavra. Portanto, todavia, o que ele está dizendo depois do portanto? Façam morrer. Repete comigo, façam. Por muitas vezes a gente fala assim, não, Deus, por favor, tire esse desejo dentro de mim. Deus não vai tirar. Quem tem que fazer morrer? Ai, Senhor, tira essa pessoa da minha vida, porque toda hora que eu vejo ela, Deus não vai tirar. Deus tirou a mulher de José, do boi de falar? Não. José que não queria mais olhar para ela. Então Deus não vai fazer sair nada, porque Ele me deu o Espírito Santo, e um dos atributos dele é domínio próprio. Então Deus diz para a gente, através da sua palavra, façam vocês morrer. Ah, Senhor, tira esse vício de mim. Eu vou tirar esse vício de você? Não, você já é a nova criatura. Faça isso morrer. De que forma eu vou fazer morrer? Me abstendo, me esforçando, me empenhando, não dando lugar ao diabo, fugindo da aparência do mal, abrindo mão de alguns lugares, abrindo mão de algumas amizades. Então eu consigo sim fazer morrer. É porque eu não quero. Esse dia eu e ela conversando, disse que algumas pessoas, a gente citando, algumas pessoas não mudaram de vida até hoje, porque continuam com amizades antigas até hoje. Você já reparou que lá no Instagram tem a palavra seguidores, mas você vai lá, amigos? Quando você entra lá nele, está escrito assim, amigos que te seguem. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Quantos amigos estão lá na sua rede social que não são amigos de Deus? São coisas poucas, mas que influencia. Satanás, ele precisa de uma brecha, ele não quer um portão, ele quer uma brecha. Portão vai ser fácil você detectar, mas brecha não. Brecha você vai dizer inofensivo. Brecha você vai julgar pela aparência da pessoa. Você vai ficar com pena dela. Mas, irmãos, não tem pena quando você tem um propósito para estabelecer. Não tem como. Não tem como. Então, fugir da aparência do mal é nosso. Só que todo desejo, talvez você aqui tem um vício de cigarro, um vício de bebida, o vício que pega os crentes, pornografia. Quem lembra aquele evento que tinha lá em Santa Catarina, Camboriú, chamado Gideões? Quem lembra dessa época, Gideão, né? Os pregadores. Tinha uma rede de hotel que saiu uma reportagem, uma vez estou dizendo de uma reportagem que eu vi, tá? Estou replicando nada falso, uma reportagem. Uma rede de hotel que dizia que os canais de pornografia mais assistidos no hotel era quando tinha Gideão Camboriú. Os caras iam para lá fazer missões. Os caras iam para lá para assistir aquele grupo que, naquele ritual, falava em língua. Agora não sei qual língua que eles falavam, porque da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Mas estavam lá profecias, etc e tal. E tem outro dado que eu vou trazer. Mas os canais mais acessados eram os canais de pornografia. Outro segundo dado. Cidade de Camboriú, Gideão. O mês de gravidez, ou o período de gravidez que estourava na cidade, era o período de Gideão Missionário Camboriú. Onde as meninas de programa, onde as pessoas eram assediadas e por aí vai, etc.
Isso não é Camboriú. Isso está aqui, ó. Na mente de um homem perverso desse, uma mente perversa dessa mulher. Aqui, ó. Quem disse que está aqui, ó? Quem disse que está aqui? O homem é casado, mas vive em vídeo pornográfico. Homem e mulher, hoje está... É a gente, irmãos. Se Deus pegasse o que você fala no seu celular e passasse nesse telão agora. A Receita Federal pegou lá a mensagem do Bruno. Se Deus pegar o seu... por exemplo, se eu falar assim, peraí, você é crente? Quem é crente? Quem é cristão? Levanta a mão. Aí eu pego o meu telefone aqui, ligo para o seu telefone. Aí vai tocar, bota a mão no joelho, dá uma baixada. Tem gente que tem batida do celular de funk, de pagode. Mas diz que é crente. Tem gente que está aqui, diz que é crente, vai para a cela, vem para o culto, mas está em grupo onde só tem sacanagem. Sabe o que é a palavra maledicência? É palavras profanas. Palavras que não têm índole. Não tem escala para ela. Palavras profanas. Então, se tem alguém que sabe aqui ser ímpio dizendo ser crente, parabéns. Uau! Somos nós. Nós temos um hábito de nos enganarmos a nós mesmos. Aleluia. Sem vergonha. O jovem fica 40 minutos dentro do banheiro, fazendo o quê? Solteiro. Tirando cravo, espinha? Mas ouve a palavra, diz que é santo, fala em língua, é batizado, é tudo. Impureza sexual, irmãos. Está pensando em quem nessa hora? Na Gretchen. Nem para pecar serve. Misericórdia. Presta atenção, irmãos. Parece até uma brincadeira, algo que a gente ri, porque o nosso ambiente de culto é leve, é gostoso, né? Aqui a gente fala bem leve, né? Não tem problema nenhum. É ou não é? Tá bom. Portanto, faça morrer. Ei, não joga nas costas de Deus o que é responsabilidade sua. Quem tem que se livrar da pornografia? Você. Quem tem que se livrar da mentira? Você. Quem tem que se livrar do vício? Você. Faça eu morrer. Pastor, como eu faço morrer? Simplesmente não alimentando. Simplesmente não visitando. Simplesmente abrindo mão. Decisão, decidir, pronto, acabou. Então, portanto, faça morrer as coisas pecaminosas terrenas que estão entre vocês. Fiquem longe da imoralidade. Fiquem longe da onde? Imoralidade sexual. Fiquem longe da onde? Da impureza, da paixão sensual. Poxa, você viu aquela mina? Chave de cova. Viu aquele rapaz? Chave de cova. Tenho receio, tanto jovem na nossa igreja. Mas vocês acham que eles estão aqui por causa de Jesus? Está uma ova. A gente conhece muito bem. Eu tenho filhos em casa, irmão. Eu sei o que é puberdade. Desejos. Não vou dizer que a gente nunca teve isso na idade deles. Mas quem dera se eu tivesse a informação quando tinha a idade deles. Ou muitas vezes eu falo, quem dera se eu tivesse um pai chato como o meu diz que eu sou. Lá atrás. Uma mãe que cobra como a sua cobra, lá atrás. Irmão, se a gente está vivo hoje, foi misericórdia de Deus, irmãos. Misericórdia de Deus. Porque a gente tinha tudo para dar errado. Tudo para morrer. Quem era um improvável aqui? Quando nossos pais falharam, a mão de Deus estava lá guardando. Quando nossos pais não tinham educação para passar para a gente, Deus estava nos poupando, irmãos. Agora a nossa juventude tem tudo. Falei para vocês domingo, entre ser amigo de um filho e pai, eu prefiro ser pai. Por quê? Dentro do contexto que eu falei, todo pai pode ser um amigo, mas um amigo não pode ser um pai. Nem com essa não que amigo quer dar conselho fingindo que é pai. Que não é não. Agora o pai pode dar conselho de pai e ser um amigo quando necessário. Está comigo não? Devia estar com Jesus, né? E a juventude de hoje tem tudo para ser feliz. Ah, meu irmão, imagine você, 20 anos atrás, com a cabeça que você tem hoje no Evangelho.
Vi um pouco de soberba em você. Meu Deus, eu estaria tal. Mas quem aqui se encontraria muito melhor? Vamos lá. Com a informação que você tem hoje, você errava o tanto que você errou no passado? Com a informação que a gente tem hoje, meu irmão, eu, os anjos, ia ter asa. Ter asa também. Mas sem grau de soberba nenhum. Mas com a informação que a gente tem, uma igreja que a gente tem, um discipulado, essa entrega, essa verdade, irmão, que a gente tem hoje, há 20 anos atrás, leva a mão não, meu irmão. Leva a mão não. Se eu tivesse essa informação de hoje, há 20 anos atrás, eu tinha 10 filhos também. De verdade. Faria. Quantas vezes a gente ficou cravado lá atrás de fazer uma família grande, né? Porque nos botavam medo e tudo, mas a gente foi liberta em Cristo Jesus. Quantas pessoas tinham uma informação lá atrás que casar não era bom, era infeliz. Agora está vendo que o negócio é maneiro, gostoso, tem problema, mas é bom, né? É ruim, mas é bom, né? É ou não é, pessoal? Irmão, a gente está bem-aventurado aqui. Então, se delicie do que você tem. Aproveite as páginas da Bíblia que são abertas. Os cultos que trazem mensagem espiritual. Ninguém aqui está querendo te abater, pisar em você. A gente está querendo que você olhe somente para o alto. Então façam morrer. Vocês costumavam, no verso 7, a praticar todo tipo de pecado quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros. Vocês se despiram da antiga natureza e das suas práticas antigas. Repete comigo, despiram. O que é se despir, irmão? É tirar a roupa. O varão está despido, o varão está sem roupa. Então eu me tirei de quê? Eu me tirei da minha velha natureza. Eu tirei essa roupa. Eu tirei a roupa da ira. Eu tirei a roupa da raiva. Eu tirei a roupa da maldade. Eu tirei a roupa da maledicência. Eu tirei a roupa da língua obscena. Pastor, mas e agora? Eu vou ficar desroupado? Vai não. Você tem que tirar essa roupa porque não cabe 2 tipos de vestimenta em você, senão as pessoas vão te chamar. Olha aí, o fulano está com Maria da moda. Não, a tua Maria é de Cristo, a tua Maria do céu. Fica até mal falar Maria do céu, né? A tua lei aqui de Maria da moda não é. Aqui nós somos de Cristo. A minha moda é Cristo, a minha moda é Jesus. Nós somos copiadores. Pelo amor de Deus, nós somos copiadores de Jesus. Verso 9, não mintam uns aos outros, pois vocês fizeram o quê? Bem rápido aí, vocês fizeram o quê? Verso 9, vocês fizeram o quê? Agora, olha como é que ele começa o verso 10. Por exemplo, pastor, eu tirei a roupa, vou ficar sem? Vai nada, olha aí. Olha como é que ele começa o verso 10. Revistam-se. Vai ficar sem roupa? Vai não. Tira a mentira e põe a verdade. Tira o engano e anda de forma justa. Tira o mal e pratica o bem. Tira as coisas ilícitas e anda com aquilo que é reto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que traz glória ao nome do Senhor. Paulo diz, comam e bebam, mas façam isso se for para glorificar a Deus. Então ele manda eu tirar a roupa de quê? Da covardia, a roupa do pecado, a roupa do mal, e manda me revestir da nova natureza, que sejam renovados à medida que aprendam a conhecer o seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Repete comigo esse verso 10, muito importante. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Eu já falei que essa carta tem uma cria de Laodiceia, da igreja de Colosso também, de Éfeso. Por que Paulo escreve para os Éfesos lá, capítulo 6? Revestido de toda a armadura de Deus. Porque em cada área da minha vida que foi descoberta, Deus agora vai me cobrir com a verdade. Se eu larguei a mentira, Deus vai colocar a verdade.
Se eu larguei o engano, agora devemos fazer de mim uma pessoa justa, digna e honrosa. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Nessa nova vida, no verso 11, não importa se você... Importante demais isso aqui, ó. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, se é circuncidado, se é incircuncidado, se é inculto, incivilizado, se é escravo ou se é livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos vocês. Então preste atenção, não importa se você é judeu ou gentil. Na cultura antiga lá, na igreja do ano 60, todo mundo está sendo evangelizado. O que é judeu? Vem de Jerusalém, de Israel. O que é gentil? Qualquer um propagador de outra fé. Não importa se você é circuncidado ou incircuncidado, da antiga ou da velha aliança, da circuncidão de Abraão ou da nova agora, do batismo. Não importa se você é inculto ou incivilizado. Inculto significa sem uma intelectualidade. Eu não sou muito difícil aprender a Bíblia, aprender as coisas. Essas coisas não é para mim não. Então, se você é inculto, não importa. E se você é incivilizado, que vem da palavra, a raiz dela é grosseiro. Se você fala, não, eu sou muito grosseiro, muito ríspido, esse negócio não combina para mim não. Ele está dizendo que Cristo, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos vocês. Ou seja, se você é judeu, se você é gentil, se você é inculto, se você é civilizado, se você é escravo, se você é servo, se você é circuncidado ou não, Cristo transforma todos de formas iguais. Então, de repente, você se apoia agora aqui nessas coisas de temperamentos aí. Não, porque eu sou muito sanguíneo, tudo meu é explosivo. Ué, cadê Cristo em você? Ele não mudou essa roupa, não? Cadê essa roupa? Não foi mudada, não? Porque se Cristo está em mim, meu irmão, se eu sou uma pessoa incivilizada, grosseira, agressiva, o Espírito não trouxe paz para essa vida, não, esse coração? Está com essa roupa ainda? Ou está querendo ser essa pessoa apoiando em algo científico? Qualquer coisa científica que destrua a palavra de Deus não é válido para a gente, irmãos. Eu acredito que o Espírito Santo transforma qualquer um tipo de temperamentos. Você vai ver alguns traços na pessoa, mas você não vai ver aquilo mais impregnado nela. Você vai ver ela querendo se estourar, mas se controlar. Você vai ver ela, uma pessoa melancólica, toda chororó, cocororororororó na vida, vai querendo chorar em tudo, mas você vai ver que ela vai se fazer forte. Você vai ver um ponto de equilíbrio na vida da pessoa. Porque entra a natureza dela e a natureza espiritual vai vencer a natureza espiritual. Por quê? Porque Cristo nasceu nessa pessoa, pelo amor de Deus, balança quem está do seu lado e fala, se Cristo nasceu em você... Se você é inculto, uma pessoa sem educação, sem um bom raciocínio, eu vou botar a mão na sua cabeça agora. De burro é inteligente agora. Ei, tem gente que fala assim, não, eu vim da roça. Eu nunca estudei, presta atenção nisso aqui, testemunhos reais, evidentes, tá? Quem já viu pessoas que não conseguiram ler nada, mas quando pega a Bíblia, lê tudo? Eu já vi. O primeiro livro que minha mãe foi ler foi a Bíblia. Minha mãe era analfabeta. Minha mãe, ela teve que escrever, Helena, a mãe H, é 3 perninhas assim, ó. Minha mãe não sabia nem escrever o nome. Manda ela ler a Bíblia. Outro dia eu falei, cara, será que é o Biratã que me manda mensagem ou minha mãe? Porque o nível subiu, pastor Jorge. Minha mãe manda mensagem, parece que é uma pessoa estudada. Minha mãe não terminou nem um ginásio. O Espírito de Deus faz ou não faz? Só não faz no quem não quer. Então a pessoa fala, não, eu sou assim grosso porque meu pai era grosso. Sal. Grosso. Quando o Espírito entra, irmão, eu preciso jogar minha roupa fora. A roupa. Não, lá em casa ninguém vai dar certo, porque já vem de família já. Eu vou jogar essa roupa de maldição fora. Eu vou jogar essa roupa que está suja. Está pegando roupa usada do teu pai, Está pegando roupa usada da tua mãe, Recebe a roupa de Cristo aí, meu irmão.
replicando o que teus pais faziam, replicando o que teus avós faziam. Cristo em vós, irmão, a esperança da glória. Sejam nós reformados, transformados pelo poder do Espírito Santo. Abre o seu guarda-roupa e pega essa roupa nova hoje. Dá uma salva de palmas para Jesus. Olha o final no verso 11. Olha o final no verso 11. Com qualquer desculpa que eu tiver, obrigado. Qualquer desculpa que eu tiver. Olha o que ele diz: Cristo é tudo que importa. Repete comigo isso, por favor. Cristo é tudo que importa. Ah, pastor, mas é porque lá em casa é difícil. Cristo é tudo que importa. Ah, pastor, porque eu nunca... Cristo é tudo que importa. Ah, porque Cristo é tudo que importa. Cristo é tudo que importa. Ei, não estou falando aqui para entrar na sua mente uma sessão de positivismo, não. Eu estou falando aquilo que é realidade. Por que a gente está aqui nessa quarta-feira? Poderíamos estar cada um nos seus lares, com seus filhos, vossas famílias. Por que a gente veio aqui? Porque nós amamos a nossa casa, amamos a nossa família, mas Cristo ainda é mais importante que tudo para nós. Nós sabemos que por muitas vezes, para nós ganharmos nossa família, precisamos estar no coração de Cristo primeiro. Ainda é válido. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e depois toda a sua família será convertida. Então, eu não tenho algo civilizado, eu sou incivilizado, eu sou grosseiro. Eu não tenho um bom intelecto, eu não tenho uma boa leitura, eu não tenho um bom estudo. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa, bota o ouvido para cá. 3 anos os discípulos andando com Jesus. Olha o que eles trazem para a gente de informação essencial. Ide por todos os lugares, 2 em 2 vocês pregando. Aí me chega, alguns falam assim: Senhor, qual o esboço da pregação? O que eu vou falar? Jesus tranca eles na hora, falando assim: vocês nada, mas o meu Espírito falará por vós. Você está entendendo? Eu posso ser intelectual, eu posso saber muitas coisas, às vezes eu posso até atrapalhar, mas quando eu digo que eu sou fraco, Ele é forte. O meu Espírito falará por vós. 2 ou 3, recebe essa palavra no seu coração. Expresse uma adoração ao Senhor. Ei! Eu tenho mais um minutinho. Agora que vai ficar gostoso. Tem outro irmão do lado, você quer ir embora. Se você falar que quer, você segura ele. Repete comigo bem alto, todo mundo, para terminar. O tipo de roupa que eu visto fala muito do estilo de vida que eu levo. Então repita sozinho, por favor. O estilo de roupa que eu visto fala muito do estilo de vida que eu levo. Quando você vê uma pessoa de terno e gravata direto, que não esteja aqui no púlpito, você vai imaginar? Primeira coisa que vem, advogado. Quando você vê alguém todo de branco, com um jaleco, vai dizer o quê? Médico. Quando você vê alguém com aquele... Evangelho de João, capítulo 11, verso 44. Evangelho de João 11, 44. Eu te falei que já, no nível do Brasil, essa igreja para Deus está em top 1 de libertação. João 11, 44. Posso ler? E o morto saiu. Todo mundo sabe que eu estou falando da história de Lázaro, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Repete comigo então, Darlan. E o morto saiu com as mãos, os pés preso em faixa e o rosto envolto em um pano. Jesus disse: desatai-o, 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 desamarre-o, deixa ele ir. Pastor, o que você quer trazer aqui?
Tem gente que já viveu, mas está com roupa de morto. Jesus já deu uma palavra para Lázaro: saia, vem para fora. O Senhor nos chama para uma vida, e a roupa precisa mudar, a mentalidade precisa mudar, o coração precisa mudar. Você estava morto naquela tumba por 4 dias, você cheirava mal, mas Jesus mandou rolar a pedra e você ouviu Ele te chamar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Foi esse mesmo. Qual o seu nome? Você se levantou, você está de pé, convertido, ressurreto, saiu do túmulo, só está com roupa de morto. Está com roupa de morto. Revestivos. Revestivos. Não adianta estar vivo, não adianta estar ouvindo a voz de Jesus, se você está com roupa de morto. A roupa de morto, o que ela te faz? Te paralisa, não deixa você andar, porque o teu ambiente é um ambiente de morte. Você não sai da geografia do túmulo, você vai ficar num túmulo direto. Mas Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite aqui hoje. Olha para a pessoa do seu lado, segure na mão dela e fala: vou te desamarrar agora. Diga para outro também: vou te desatar agora. Você não vai ficar com essas ataduras. Roupa de morto e ambiente de culto não combina. Você vai ser revestido de Cristo. Reage nessa noite se você pode. Salmo de número 30, verso 11, por favor. Salmos 30, verso 11, tem alguém comigo aí? Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me deu uma roupa de vestes de alegria. Alguém reage nessa noite em nome de Jesus. Chega desse rosto triste, dessa vida cansada, dessas vestimentas sujas. Pastor, eu estou vestido assim. Não é questão de humildade, é pobreza espiritual. Hoje Deus te chama como príncipe, como uma princesa do Senhor. Deus vai nos coroar nessa noite. Transformaste o meu pranto em dança. A noiva vai dançar. A minha tristeza, a minha roupa de luto, me vestiste com roupas de alegria. Roupas de alegria. Roupas de alegria. Vestes de alegria. Você se arruma de forma exuberante para ir no cemitério? E você vai no cemitério? Você não pode chamar atenção. É de preto, você não pode nem olhar para a pessoa, óculos na cara. Você não tem palavras para conduzir aquele luto. Como é que você vai para o cemitério? Uma roupa preta. Aí o Zé Pilinta da capa preta está do lado também. Como é que você vai para o cemitério? É lugar de você botar salto, uma roupa bem bonita, uma bolsa charmosa. É lugar de você ter uma maquiagem, porque você está indo para um luto. E Deus diz para a gente: o tempo desse luto abre o seu armário hoje. Deixa essa roupinha de roqueiro de lado. Bota esse óculosinhos preto de lado. Bota essa lente aí bonita. Vai pentear esse cabelo para confundir a situação que não tá fácil. Lança aquele perfume maneiro. Ei, pega aquela calça da hora, aquela blusa e vai dançar pro teu noivo. Ei! Só para terminar, Davi estava em luto. Quem lembra aqui que o filho dele com a mulher do adultério nasceu, mas nasceu com uns probleminhas? Davi fez o quê? Foi para o quartinho, ficou com jejum
de roupa de quebrantamento, tirou a roupa de rei, se vestiu de pano de saco, ficou lá. Senhor, tem misericórdia, quem roubou foi eu, a criança não tem nada a ver, etc e tal, etc e tal. Todo mundo está lá esperando Davi. Davi é o rei, a pessoa mais importante de Israel. Todo mundo de fora está dizendo, ó, o rei está buscando. De repente, Davi olha para a cara desses homens, e Davi descreve uma linguagem espiritual dizendo assim, o choro acabou, interrompeu, ninguém falou nada, mas ele viu que a cara desses homens estava mandando uma mensagem para Davi dizendo, está buscando à toa, porque a criança já morreu. Aí Davi, olhando essa leitura, Davi sai daquele lugar, troca a roupa, cinge a cabeça, lava o rosto e come e bebe. E eles criticaram Davi, o que houve? Acabou o luto? Enquanto tinha vida, eu busquei. Existem pessoas que estão vivendo luto. Luto de pessoas vivas. Ou pessoas vivas estão mortas, como Lázaro. A mãe morreu tem 20 anos. Todo aniversário chora. A pergunta é, se sua mãe morreu em Cristo, ela está lembrando de você? Se vira, porque ela já está salva há muito tempo. Quem fica chororô é você, ela está lá com os anjos, com Deus na glória lá, andando em rua de ouro, rua de cristal. Então olha a nossa mentalidade, é aquela lá, tem que ficar lá, tem que ficar lá. Eles disseram, Davi, tu estava lá agora, eu estava porque tinha esperança, mas Deus me deu, Deus tomou, e agora eu preciso voltar à vida. E Davi tira uma lição para a gente absurda, do pranto a alegria. Aqueles que julgam, né? Dizendo, está muito recente, já está bonita demais, ó. Nem esperou a terra secar. Irmãos, eu não posso morrer com quem já morreu. Você tem vida. Eu tenho vida. Não cabe essa palavra para pessoas, mas para uns projetos, para algumas pessoas que já foram embora da sua vida, para algo que já não existe mais. Tem pessoas dizendo, se Deus tivesse feito lá atrás. Irmãos, já era. Pensa no que Deus vai fazer. Ele disse para você em Isaías, não vejam? Esse que eu faço coisa nova. Já fiz, já estou fazendo. O que falta é a gente perceber. Desde a antiguidade, não se viu com os olhos, não se ouviu com o ouvido, um Deus que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Se você pode, fica de pé no seu lugar.